Deus! Dando sequência à nossa série de vídeos falando sobre 3 coisas que agradam ao Senhor. Falei que a primeira coisa que agrada ao Senhor é ter a fé, né? Que nós lemos, conforme a gente lemos no Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Que quem se aproxima de Deus é preciso crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a primeira coisa que agrada a Deus é ter uma fé viva em Deus. E a fé viva em Deus é a fé na palavra, é a fé no que está escrito. A segunda coisa que agrada a Deus, que está escrito na palavra de Deus, é arrependimento. Eu poderia pegar muito material na Bíblia Sagrada para falar acerca de arrependimento, mas eu quero ler aqui em Salmo 51, de versículo 17, diz assim, ó: sacrifício agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado, alguém que se arrepende. Deus ama o arrependimento. Deus ama uma pessoa que se arrepende, uma pessoa que reconhece. Então a Bíblia relata categoricamente, afirma que Deus se agrada de uma pessoa que se arrepende, que reconhece que tem falha, que reconhece que errou, que reconhece que falhou com os amigos, com a família, com Deus. Então, o arrependimento é uma coisa que Deus ama nas nossas vidas. Porque somos seres imperfeitos e como seres imperfeitos nós carecemos muito da glória, da graça de Deus. Nós carecemos muito das misericórdias do Senhor. E aonde não há arrependimento, o pecado se instaura. E aonde o pecado se instaura, Deus não mexe, gente. As pessoas perguntam e dizem assim, ó, nada pode parar a mão de Deus. Sim, para. Para. A Bíblia categoricamente fala que para. Isaías 55 diz assim, a minha mão não está encolhida para que não possa abençoar, mas os vossos pecados fazem uma divisão entre nós. Ou seja, entrou o pecado, a mão de Deus não opera. E o pecado geralmente se instaura justamente pela ausência de um arrependimento, da pessoa reconhecer. Tem gente que não reconhece que erra, não reconhece que falha, e isso é um grande problema. Por isso que Davi foi um homem conhecido segundo o coração de Deus. E olha que Davi falhou, gente. Nossa, Davi fez coisas que eu não sei se nós teríamos coragem de fazer. Davi errou terrivelmente, teve falhas gravíssimas e termina os seus dias como um homem segundo o coração de Deus, sendo conhecido como um homem segundo o coração de Deus e com promessas garantidas para a próxima posteridade. O que houve? Por que Davi foi um homem conhecido segundo o coração de Deus, se errou tanto? Porque Davi era um homem que se arrependia. Davi era um homem que reconhecia que tinha falhado. Davi era um homem que ele não transferia culpa do seu erro para ninguém. Uma coisa que a gente costuma fazer é transferir as nossas culpas. Foi por causa de fulano, foi o que aconteceu no Éden, isso é antigo. Quando Deus chega lá no Éden, quando os nossos primeiros pais erraram, Adão e Eva, eu costumo dizer, o grande problema foi 3 etapas que aconteceu ali no Éden. Primeiro, o problema com a palavra de Deus, em Gênesis no capítulo 3 e 5, né? Que Deus diz assim, o dia que comeres certamente morrereis. O diabo pega a palavra de Deus e houve um problema ali, modificou, aumentou e diminuiu na mulher ali. Então o primeiro problema aconteceu ali, foi com as modificações do que Deus havia falado. Depois vem o ato consumado, que é comer o fruto, e depois vem a terceira parte, que eu digo que foi ali o grande problema, porque ninguém reconheceu falhas. Adão transfere, foi a mulher que tu colocou aqui, a mulher disse, foi a cobra que tu colocou aqui. Enfim, ninguém chegou e disse assim, Senhor, nós erramos, Senhor, o Senhor já havia dado uma ordem, e não houve isso. Ninguém se arrependeu ali, né? E transferiram culpa. O homem passou a culpa para a mulher transferiu a culpa à serpente, e ninguém assumiu a bronca ali, já diferente do Davi.
Davi, quando ele comete o erro, que ele tem a visão do anjo vindo, entrando pelas portas de Jerusalém para assolar o povo, o Davi cai de joelho diante de Deus e disse: Deus, só eu pequei. Por que o povo tem que pagar pelo meu erro? Se alguém tem que pagar, sou eu. Sou eu. Quem errou fui eu, Senhor, não foi o povo. Por isso ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Não transferia culpa. Ele assumia diante do Senhor e disse: errei, Senhor. Preciso das suas misericórdias, preciso da tua graça. Então, uma pessoa que se arrepende é uma pessoa que alcança a graça do Senhor. E o arrependimento é em 4 fases, gente. 4 fases, eu costumo dizer, os 4 passos do arrependimento. Primeiro, a pessoa tem que reconhecer que pecou. Segundo, a pessoa tem que entristecer porque pecou. Quarto, precisa confessar o seu pecado. Terceiro, confessar o seu pecado. E quarto, abandonar o pecado. O que acontece dentro do caminho do arrependimento das pessoas é que elas reconhecem que não devia ter feito, entristece e às vezes até confessa, mas não abandona. E às vezes, por isso que arrependimento tem 4 partes. Quando a pessoa reconhece, entristece, não confessa e nem abandona, ela desenvolve remorso. Remorso não é arrependimento. Judas foi um cara que sentiu remorso e se matou. E tem gente que tem esse problema, que ela não se arrepende, ela guarda remorso, porque o caminho do arrependimento tem 4 faces. Primeiro, reconhecer. Segundo, entristecer. Terceiro, confessar. E quarto, abandonar. Quando nós tomamos essas atitudes diante de Deus, a própria Bíblia está dizendo aqui: sacrifícios agradável a Deus. Olha que maravilha. 3 coisas que agradam ao Senhor. Primeiro é fé. Segundo, arrependimento. Deus se agrada de uma pessoa que reconhece o seu erro e que confessa diante dele e abandona a vida de erro e de pecado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Assine lá o nosso canal, toca a campainha lá para receber os nossos vídeos e Deus te abençoe, até o próximo.